Talvez o ponto inicial de um projeto de urbanização de favela seja uma coisa muito simples, mas talvez a mais importante e imediata, eliminar os pontos de risco. Outro ponto fundamental também que qualquer projeto de urbanização deve considerar é a questão da infraestrutura e de que os serviços públicos sejam universais a todas as pessoas. E, por fim, a questão da integração desta comunidade com o resto da cidade. Essa integração deve se fazer pelo sistema viário, então, o sistema viário eliminar ruas sem saídas, eliminar becos. Isso vai gerar decisões de projeto relacionadas, por exemplo, à remoção. Eu vim do Nordeste em 69. Estou aqui esses anos todinhos, só que no Jaguaré eu cheguei em 74. Cheguei aqui no dia 29 de fevereiro de 72. Nesse ano o ano era bissexto. Eu vim do Rio Grande do Norte em 1977. Sou nascido no estado de Minas Gerais. Eu vim para cá em 83. Sou de uma cidade chamada Belém, na Paraíba. E vim aqui para São Paulo nos anos 90. O bairro do Jaguaré é um bairro totalmente urbanizado, não é? Pelo Henrique Dumont Villares, que começou nos anos 30, que veio, né, foi estudar na Europa. Ele trouxe para cá conceitos, né, novos na época para urbanismo e arquitetura. Mas ele comprou uma gleba grande da Matarazzo, da Companhia Suburbana Paulista, que essa gleba é o bairro inteiro do Jaguaré. Essa área aqui da favela, Vila Nova Jaguaré, é uma área já delimitada, mais ou menos 150 mil metros quadrados, que é destinada a espaço cultural, esportivo, lazer, para a população do bairro. E atraídos por essa oferta de emprego aqui no Jaguaré, tinha
o Parque Industrial Jaguaré, onde a oferta de emprego era muito grande. E devido à falta de moradia e à falta de recursos para habitar a terra legalmente, eles foram ocupando aquelas encostas, aquelas escarpas, onde não era ocupado pelo poder público. No caso aqui era um parque, foi doado pelo Henrique Dumont Vilares para a Prefeitura de São Paulo. Foram construindo os barracos, cada um chegava, pegava seu pedacinho de terra, colocava as madeiras e o fazenda ia constituindo o que é hoje a Vila Nova Jaguaré. Nessa época aqui, né, era... Você escolhia terreno. Não tinha nenhuma casa de tijolo, era tudo madeira. Você chegava, pegava 4 pontaletes, madeirite, enfiava lá, cobria com as telhas e ficava ali, né? E a vila aqui era uma linha de trem. Então, do lado de cá, bem próximo aqui, seguindo essa direção desse bloco aqui, era uma fábrica que chamava-se a Lorenzetti. Aí a prefeitura foi e comprou esse terreno aqui. Isso aqui não era área livre. Tinha uma mina, uma bica d'água que fica onde hoje é o Céu Jaguaré. Ali eles buscavam água e traziam nas costas, em galões, aqui para cima do morro. Então você chegava lá, ficava na fila, igual lá no Nordeste. Ficava na fila, pegava uma lata d'água, ele chegava, pegava dele e levava para casa, né? O esgoto era céu aberto, tudo céu aberto. Tem umas que tinham fossa cavada no chão, né? Tinha outros que jogava o grosso e ia para aqueles buracos. E a água de pia, ia tudo para o esgoto, assim, a céu aberto. Corria nas valetas, embora. Tinha um cheiro insuportável. Olha, o comércio aqui começou com os bares. Bares, pequenas casas do norte, onde vendiam produtos típicos dos nordestinos, carne seca, bolacha, coisas que não necessitavam de refrigeração, né? Depois, nos anos 80, fosse chegando o poder público e houve aquele interesse de melhorar a vida das pessoas aqui, e essas lideranças elas conseguiram, via os representantes públicos, trazer água encanada até aqui. De 82 para cá, isso aqui lotou. Aí o morro começou a despencar e caiu uns barracos. Aí mudaram daí, a prefeitura tirou. Depois veio a administração Erundina, né, que planejou uma intervenção aqui dentro, que fez aqui, perto da Praça 11, os taludes, ficou, e depois veio a Singapura, né, que construiu os prédios. Depois veio, em 2003, a proposta, no final da administração Marta Suplicy, uma proposta realmente de urbanizar a favela. Serra ficou um ano, depois o Serra entregou para o Caçaba, e aqui era um projeto de quase 110 milhões de reais. Aí eu estou, então, aí começou. Aí começou-se o projeto Bairro Legal, que visava tirar as áreas de risco, como estão sendo feitas, a pavimentação, canalização de esgotos, melhorias na eletrificação, ou seja, urbanizar a comunidade, né? Em 2003 começou a fazer os cadastramentos. Foi na época que cadastrou essas quase 4 mil residências, né? Que constou quase 14 mil habitantes. E em 2004 já entrou a licitação das empresas, foi licitada, e a Chain ganhou a licitação e deu início ao projeto em 2005. O início de todo esse trabalho ele se dá através de um reconhecimento, no primeiro momento, de lideranças dentro do espaço, dentro da comunidade. E para início de qualquer trabalho, precisamos o quê? Identificar quem são as famílias, né? E a partir dessa entrada, que chamamos do preenchimento do cadastro único, tornamos assim uma área congelada. Eles identificam, selam, né, que é o que a gente chama, no sentido de que não se crie novos domicílios, novos barracos, construções novas. O tempo da obra ele é muito mais acelerado do que o tempo social, né? A equipe social ela vem mesmo com o papel de garantir a remoção tranquila, justa para cada morador. Mas foram removidas em torno de 1.700 famílias aqui do Jaguaré,
dessas 1.700, 1.042 receberam unidades novas. Ou estão até hoje em verba de aluguel social, ou elas receberam indenização. As que estão ainda em aluguel estão aguardando um novo programa para receber aí a sua unidade. Quem faz essa triagem é a prefeitura. A construtora, ela sugere algumas remoções em função de algum trabalho técnico. Então, quando você vai entrar numa área de risco, lá no setor 7 setor 7 que eu digo é aquela área, é um R3, era um R3, a gente removeu as famílias que precisavam, algumas resistem, não saem, então tem um trabalho do assistente social que tem que ir lá diariamente, bater, Defesa Civil vai, intima, interdita a casa, e às vezes não sai mesmo e não tem muito o que fazer, às vezes a gente vai lá, tenta tirar, eles chamam imprensa, falam que a gente quer remover, que não quer dar atendimento, e não sai. Então isso daí atrasa o andamento da obra. Rotina do dia a dia na obra, eu recebo um projeto da obra, óbvio, executo a rede de drenagem, esgoto e água potável. Tenho uma equipe de 29 pessoas hoje e assim por diante. O serviço, o primeiro passo seu é você olhar o desenho da obra, né? Vai ver os diâmetros de tubos que você vai estar usando para fazer a rede coletora. No meu caso, eu só faço rede coletora, eu não faço o predial. Isso, a terceirizada faz a corporação do prédio. Até a caixinha de inspeção sou eu que faço. Todos os materiais são adequados. Você vai em cada item e você procura tudo que você quer. Aí você, na drenagem é um pouco mais diferente, porque já depende do meu chefe estar calculando ali o volume de água que vai estar passando em cada lugar. E em cada lugar é colocado aquele tubo especial para pegar aquele volume. Dentro da favela, algumas ruas são vias principais. Essas vias principais são, obviamente, executadas as redes coletoras de esgoto principal e de drenagem. As demais vielas, vamos dizer, onde não há acesso de veículos, somente de pedestre, é tudo feito manual.
Tá bonito vocês, hein? Tem vielas de 100 metros, 120 metros de comprimento e a declividade também acentuada, né? Tudo carregado na mão, lata, areia levada em lata, pedra levada em lata. Às vezes não cabe nem um carrinho, porque um carrinho não anda, a produtividade cai demais. Solução técnica de infra, por exemplo, é resolvido na hora, na obra, na viela, muitas vezes. Então, eu tenho lá uma casa que o esgoto tem que passar por dentro de outra casa, é conversado ali com o morador, olha, precisa passar uma rede, vai ter que passar por aqui pelo seu quintal, tudo bem, se faz o serviço. A necessidade de fazer uma servidão para captar uma casa que está montante e trazer ela a jusante, isso a gente é identificado ponto a ponto. Tá? Isso a diretriz é não deixar de atender nenhuma unidade. E às vezes a dimensão da viela não permite que você passe uma rede de um determinado diâmetro. Aí você tem que diminuir esse diâmetro. A contratada vai executar conforme o padrão Sabesp e depois ela vai fazer o as-built do executado, que seria o comparativo entre o que estava inicialmente e o que se tornou realidade. Em relação ao nível de equipamentos, usou-se tradicional, né? E depois dali então manual. Mas no mercado já existem as minis escavadeiras que são adequadas para trabalhar em vielas de pequena largura, com grande escala de produtividade. E também temos o método não destrutivo, que é o quê? Uma espécie de um tatu semelhante ao do metrô, só que em pequenas dimensões, para fazer ligações e para fazer rede. A produtividade média diária deve dar em torno aí de 100 a 150 metros. Foram feitas duas alterações significativas em infra, né? A primeira, que era previsto tubulação de ferro fundido, alterado para tubulação de polietileno. E a pavimentação, também estavam previstos pavimentação em capa asfáltica e alteramos para pavimento de bloco de concreto, devido à maior permeabilidade, né? Todo esse detalhamento é acompanhado por um apontador de campo e é desenhado. Isso no futuro vira um as-built, né? E esse as-built faz parte do contrato. A consultora apresenta para o cliente no final. O que é feito tradicionalmente, a experiência do CDHU, CEAB e COAB do passado, em áreas de encostas, é criar platôs planos para implantar os edifícios, né? E o que sobra são taludes. A nossa ideia era justamente o contrário, implantar o edifício no talude, ou ele ser o elemento de contenção dos terrenos, e as áreas planas, os platôs, serem as vias e os espaços livres, os espaços de convivência das pessoas. O projeto original previa algumas casas usando o fundo da casa como muro de arrimo, e eram casinhas tripostas, às vezes sobradinho, e que corriam toda essa encosta. A gente acabou alterando, desapropriou uma área do próximo à favela para atender as famílias e fez nessa área de risco uma grande área de lazer. Porque para você colocar unidades lá, você tem que dar condição da iluminação chegar, de acesso, da infraestrutura chegar. Era uma condição super difícil de chegar. Eu sei que a solução adotada depois do desenvolvimento da obra foi justamente o que nós não queríamos que ocorresse. Foi o desenvolvimento estabelecimento de platôs, a construção de edifícios, e o espaço livre resultante são taludes que não tem nenhum tipo de ocupação mais interessante. E a outra questão também era que as casinhas também, o número de famílias que a gente removia, o número de famílias que a gente conseguia atender, tinha um déficit muito grande. Então, isso daí acabou alterando algumas questões de projeto. A ideia ou a forma como as empresas públicas aqui em São Paulo e as construtoras que fazem parte desses projetos habitacionais estão acostumadas a trabalhar, né? Trabalhar